Ei pessoal, é o Greg com o Apple Explained e hoje vamos explorar como o primeiro iPod foi desenvolvido, como ele quase foi cancelado antes do lançamento e como ele causou uma explosão real no campus da Apple. Este tópico venceu a votação da semana passada. Se você não votou, inscreva-se para participar. Assim, as enquetes aparecerão no seu feed e você poderá me dizer qual vídeo deseja ver em seguida. A Apple se envolveu com música digital em 1999, mas antes de entrarmos nisso, é importante ressaltar que a Apple era uma empresa muito diferente naquela época. Eles escaparam por pouco da falência e estavam sob tremenda pressão para gerar receita para os acionistas. E o maior gerador de dinheiro deles era o Mac. Na verdade, eles só fabricavam computadores Mac e não tinham experiência na criação de dispositivos portáteis como players de MP3, mesmo com a Apple em uma posição financeira extremamente estressante e apertada, com Steve Jobs no comando, eles decidiram correr um grande risco e apostar parte da empresa em uma nova categoria de dispositivo. Tudo começou com o FireWire, o padrão de barramento serial que transferia arquivos em velocidades muito superiores aos outros padrões da época. A Apple notou que, com o FireWire, usuários de Mac poderiam transferir e editar vídeos de suas filmadoras digitais em seus computadores. Então Steve Jobs decidiu que a próxima geração de iMacs teria portas FireWire. O conceito era sólido, mas tinha um problema. A Apple não tinha software de edição de vídeo para incluir no próximo iMac, então eles pediram à Adobe para criar um aplicativo de edição de filmes fácil de usar, mas a Adobe recusou. Foi quando a Apple assumiu o desafio e criou o aplicativo de edição de vídeo iMovie. Isso iniciou a estratégia de hub digital da Apple, com o Mac como o centro do mundo de mídia digital do usuário. A Apple tinha uma forte estratégia de vídeo digital, mas no final dos anos 90 a música digital se popularizou. Sites ilegais de compartilhamento de arquivos como o Napster se tornaram extremamente populares, permitindo aos usuários baixar músicas diretamente da internet. Apesar dos problemas legais, ficou claro para a maioria na indústria da tecnologia que os MP3 baixados da internet eram o futuro da distribuição musical. Por volta de 2000, a Apple notou uma grande lacuna em sua estratégia futura de hub digital no que se referia à música. Para preencher essa lacuna, a Apple adquiriu o SoundJam MP, um popular player de MP3 para Mac, contratou 3 de seus criadores e aprimorou o programa. A equipe simplificou o SoundJam, adicionou recursos de gravação de 400 e criou o iTunes, lançado em janeiro de 2001. Assim como o iMovie tinha feito com câmeras FireWire, a equipe do iTunes procurou permitir que usuários transferissem músicas para seus players de MP3 portáteis da época. Quando a Apple testou o iTunes com alguns dos players de MP3 mais populares, logo perceberam uma coisa: todos eles eram uma porcaria. Os players portáteis de MP3 existem desde meados dos anos 90, mas a Apple percebeu que os produtos no mercado ofereciam uma experiência de usuário decepcionante, então criou seu próprio player de MP3 excepcional. Então, o que exatamente tornava os players de MP3 daquela época tão ruins? Eles normalmente comportavam apenas 1/400 de músicas, embora players com discos rígidos maiores pudessem armazenar mais. No entanto, eram volumosos e tinham interfaces de usuário pouco intuitivas, dificultando a navegação, especialmente com milhares de músicas. Além disso, a maioria dos reprodutores de mídia portáteis usava o padrão USB 1.1 para transferir música de um computador, o que significava esperar 5 minutos para transferir um 400. Ao mover milhares de músicas, o tempo de transferência poderia levar horas. Dado o estado deplorável do mercado de reprodutores de mídia portáteis, Jobs decidiu que a Apple deveria criar seu próprio reprodutor de MP3 que funcionasse bem com o iTunes e potencialmente atrair mais clientes para o Mac. Ele designou John Rubinstein, vice-presidente sênior de hardware da Apple, para a tarefa. Desde o início, Rubinstein estava certo de que o MP3 da Apple teria uma interface FireWire para transferências rápidas e um disco rígido de 23 cm de 5 GB da Toshiba, tornando-o menor que qualquer outro reprodutor de música com disco rígido no mercado. Com a maioria dos engenheiros da Apple ocupados com projetos do Mac, Rubinstein buscou ajuda externa para determinar a viabilidade de um reprodutor de música da empresa. Por meio de contatos pessoais, Rubinstein soube de Tony Fadell, um homem com as qualificações e experiência necessárias para o trabalho. Rubinstein convidou Fadell para visitar a Apple em janeiro de 2001 para discutir um possível projeto, mas manteve sua natureza exata em segredo.
Rubinstein escolheu Fadell para liderar o desenvolvimento do projeto de player de música da Apple devido à sua ampla experiência com computação portátil. Ele trabalhou na General Magic, onde ajudou a desenvolver um sistema operacional para PDAs chamado Magic Cap, e mais tarde na Philips Electronics, onde liderou o desenvolvimento de um computador de mão baseado no Windows CE chamado Nino. Na Philips, Fadell percebeu o potencial dos players de áudio digital após uma reunião com a Audible, uma vendedora online de audiolivros que desejava disponibilizar seu acervo no Nino. Ele explorou a ideia na Philips, mas encontrou pouco interesse da gestão. Após uma breve passagem pela Real Networks, Fadell saiu para fundar sua própria empresa de música digital, a Fuse Systems. A Fuse criou uma jukebox digital que copiava CDs para um disco rígido interno, mas enfrentou dificuldades financeiras, pois a ideia não era popular na época. Fadell recebeu a ligação de Rubinstein quando a Fuse ficou sem dinheiro. Fadell entrou em negociações iniciais com a Apple em fevereiro de 2001, pensando inicialmente que a Apple queria construir um assistente pessoal digital. A Apple prontamente contratou Fadell como consultor de hardware por 6 semanas. Após assinar, Rubinstein revelou as reais intenções da empresa. Em entrevista à Macworld, Fadell disse que a Apple acreditava que poderia lançar um melhor player de MP3 no mercado e pediu a ele para criar designs, pesquisar componentes, custos e fazer o design básico do que se tornaria o iPod. A Apple uniu Fadell a Stan Eng, um experiente gerente de marketing de produtos, para ajudá-lo a se adaptar à cultura única da empresa. Durante as 6 semanas, Fadell se encontrou com quase todos que conhecia na indústria de dispositivos portáteis, mantendo o plano do player de MP3 em segredo. Ele analisou os produtos rivais e percebeu que era preciso um dispositivo compacto, ultra portátil, com alta capacidade e bateria de longa duração. Fadell criou 3 designs de protótipos para um possível tocador de música da Apple, cada modelo feito de placas de espuma com gráficos de interface colados e pesos de chumbo para dar a cada maquete o peso aproximado do dispositivo final. Ele disse que era tudo muito bruto. Eu tinha apenas 6 semanas e fazia todo o trabalho sozinho. Quando seu contrato expirou em meados de abril de 2001, Fadell apresentou seus protótipos aos executivos da Apple, incluindo Steve Jobs, em uma reunião crucial. Fadell intencionalmente apresentou a Jobs seus 2 protótipos menos promissores primeiro, um com memória flash e outro com armazenamento removível, escondendo o terceiro sob uma tigela de bambu decorativa na mesa da sala de conferências. Conforme Fadell previu, Jobs preferiu o terceiro protótipo. Na mesma reunião, Phil Schiller, vice-presidente sênior de marketing de produtos mundiais da Apple, mostrou protótipos de um player com a roda de rolagem. Schiller pensou na ideia como uma solução para um problema de interface da época. Outros players MP3 usavam botões de mais e menos para navegar pelos menus, um item por vez. Mas se você tivesse um player MP3 com 1000 músicas, teria que pressionar esse botão 1000 vezes para passar por cada uma, o que obviamente se tornaria bastante tedioso. Com uma roda de rolagem, um movimento rápido do dedo navegaria pela lista na velocidade desejada pelo usuário, especialmente porque a Apple faria a velocidade de rolagem acelerar quanto mais tempo a roda fosse girada. Steve Jobs gostou das ideias que viu e ofereceu a Fadell um emprego na Apple para continuar seu trabalho. Após um período de incerteza, Fadell ingressou na Apple em tempo integral em abril de 2001. O projeto do iPod, codinome P68, havia começado oficialmente. Com o projeto de música portátil da Apple oficialmente em andamento, Fadell decidiu lançar o iPod durante as compras de Natal de 2001, dando-lhe apenas 6 meses para formar uma equipe a desenvolver um produto, fabricá-lo e colocá-lo no mercado. Como disse antes, 2001 foi desafiador para a empresa, pois a Apple estava apenas começando a se equilibrar financeiramente. O foco principal da empresa era na linha de computadores Macintosh, com poucos recursos para outros projetos. Fadell sabia que precisava finalizar o iPod rapidamente para a Apple não encerrar o projeto e ele justificar sua existência como um dreno financeiro para a empresa. Para montar a equipe principal de desenvolvimento do iPod, Fadell contratou engenheiros da sua startup Fuse e veteranos da General Magic e Philips. A Apple colocou a equipe de Fadell em um dos prédios mais antigos e sujos de seu campus. O prédio estava tão deteriorado que a Apple teve que expulsar a equipe do iPod para renová-lo substancialmente. O espaço de trabalho aberto em cubículos da equipe do iPod oferecia um ambiente animado e divertido.
Fadel relata sobre a tentativa da equipe de assinar o concreto úmido fora do prédio e quando um engenheiro acidentalmente perfurou uma bateria de polímero de lítio com uma chave de fenda. Ela explodiu, causando um incêndio terrível que desencadeou uma investigação interna semelhante ao Federal Bureau of Investigation, com o departamento jurídico da Apple envolvido. Com o lançamento próximo, a equipe de Fadel não pôde desenvolver todos os componentes do iPod internamente. O iPod combinou a expertise da Apple em energia e design de tela com um chipset especializado da Portal Player de San José para reprodução de MP3 e fones de ouvido projetados pela Apple e fabricados pela Fostex. Fidel disse que os fones de ouvido eram uma escolha óbvia por serem mais portáteis, resistentes e não bagunçarem o cabelo como os fones tradicionais. Nesse meio tempo, Jeff Robin, programador responsável pelo iTunes, começou a desenvolver o software do iPod. Com pouco tempo para depurar um sistema operacional personalizado para o chipset MP3 da Portal Player, Robin buscou a ajuda da Pixo, uma empresa de Cupertino que forneceu o sistema operacional básico do iPod. As equipes trabalharam de 18 a 20 horas por dia, 7 dias por semana para criar o dispositivo, o que, segundo Fadel, impactou tanto sua vida pessoal que sua namorada o deixou. Depois de muitos protótipos, a equipe de Jonathan Ives escolheu um design, uma caixa simples do tamanho de um baralho, com frente de policarbonato branco em uma caixa de aço inoxidável espelhado. 2 elementos dominavam a face do iPod, um simples display retangular e a agora icônica roda de rolagem que se movia fisicamente quando você a girava. Ives queria que a caixa branca e de aço inoxidável chocantemente neutra do iPod se destacasse dos demais gadgets digitais portáteis pretos e cinza escuro. O iPod não teria bateria removível, interruptor de ligar, desligar, nem parafusos. A Apple manteria a tecnologia interna do iPod inacessível aos usuários, transmitindo uma mensagem simples e silenciosa. Simplesmente funciona. Tanta coisa sobre o iPod era nova para a Apple. Como uma empresa acostumada a vender computadores, a Apple não sabia ao certo como comercializar um dispositivo de música para um público diferente dos usuários do Mac. Até a etiqueta na caixa do iPod demandou atenção especial da Apple. Como um gadget de áudio para consumidores, o iPod tinha que cumprir leis comerciais diferentes em relação a etiquetas de aviso do que aquelas para o Mac. Para ajudar nessas tarefas, a Apple trouxe especialistas externos que ajudariam a criar a campanha de marketing do iPod inicial. Vinny Chico, um redator freelancer, foi o responsável por nomear o iPod. Em resposta à estratégia de hub digital de Steve Jobs, Chico imaginou uma espaçonave como o hub final de onde um pod menor poderia ir e vir. Algo como o pod de transporte em Star Trek. Além disso, o nome iPod não descrevia a função do player, permitindo que suas capacidades evoluíssem sem precisar alterar o nome. Steve Jobs gostou e o nome permaneceu. Após um esforço considerável, o marketing da Apple montou uma campanha que destacava estilo e moda em vez de especificações técnicas, abordagens comuns para produtos de áudio pessoal. E foi uma estratégia vencedora. Depois de 6 meses de árduo trabalho, o iPod enfim começou a se concretizar. Os esforços coordenados das equipes do iPod da Apple quase foram prejudicados por um evento trágico, mas conseguiram finalizar o produto no prazo. 11 de setembro de 2001 ocorreu durante a reta final do desenvolvimento do iPod. Durante os ataques, uma equipe da Apple com protótipos cruciais do iPod de Taiwan pousou nos Estados Unidos da América momentos antes do governo suspender o tráfego aéreo nacional. Incrivelmente, os protótipos do iPod chegaram a tempo. Os eventos trágicos do 11 de setembro motivaram ainda mais a equipe do projeto iPod. Os funcionários da Apple adotaram uma mentalidade que era comum na época. Se eles parassem de desempenhar suas funções regulares e de criar produtos que amavam, então isso significava que estavam aceitando a derrota. Fidel afirma que a perseverança do grupo do iPod foi crucial para evitar um atraso que faria a Apple perder as vendas de fim de ano de 2001. A equipe do iPod cumpriu o prazo, lançando o primeiro iPod em novembro de 2001, revolucionando não só o mercado de MP3, mas toda a indústria de mídia portátil. Essa é a história do iPod. Para votar no próximo tópico, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir, até a próxima.